jantando com os meus filhos, vi essa merda e eu fico, indignada. Porque eu não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa. E, por quê? Essa mulher, ela tem, sei lá, 2 filhos, 3 filhos, não sei. Como ela fala isso do filho de outras pessoas, crianças de 4, 3 e 1 ano, velho. Luana Piovani e Virgínia Fonseca voltaram a se encontrar na timeline. E dessa vez o assunto tomou um rumo que a internet não esperava, porque a Luana foi além da crítica profissional e envolveu os filhos da Virgínia num comentário que soou como maldição e fez a Virgínia aparecer chorando nos stories em menos de 24 horas. Bem-vindo ao papo de hoje, eu sou o Felipe, e hoje a gente vai destrinchar esse novo capítulo da treta, entender de onde vem essa briga, o que a Luana disse de verdade, por que a internet se dividiu tão rápido e onde está o limite entre crítica legítima e crueldade camuflada de opinião. Se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta aqui embaixo em qual time você está, porque esse papo vai fundo. Para entender essa treta de verdade, a gente precisa voltar um pouco no tempo, porque ela não começou do nada e tem uma raiz bem específica, que é a questão das bets no Brasil. Todo mundo já sabe o tamanho do problema que as casas de apostas trouxeram para o país, com famílias indo à ruína, pessoas perdendo tudo e um debate público que só cresce. E no meio desse debate, a Virgínia Fonseca sempre apareceu como um dos alvos principais da crítica, porque ela é a maior influenciadora do Brasil e foi uma das que mais divulgou esse tipo de conteúdo. E olha que quando a gente fala maior influenciadora do Brasil, não é força de expressão. A Virgínia tem números que vão além do que a gente associa normalmente a influenciador digital. São números de celebridade no sentido mais amplo da palavra, com alcance que atravessa gerações e classes sociais. Não é exagero dizer que ela está hoje no mesmo nível de reconhecimento popular que a Xuxa, a Angélica e a Eliane tinham 20 anos atrás. Todo brasileiro sabe quem ela é, independente de gostar ou não. E justamente por isso ela virou o rosto das bets na discussão pública, de uma forma que outros influenciadores e até jogadores da seleção que também divulgam apostas não viraram. Ela foi ao Senado na CPI das bets com o copo rosa e a blusa da filha, virou paródia no Fantástico, perdeu milhares de seguidores, e mesmo depois de tudo isso continuou divulgando apostas normalmente nos stories. Isso é o que alimenta a crítica da Luana Piovani faz meses e é o pano de fundo de tudo o que aconteceu agora. Mas tem um ponto importante que vale trazer aqui. A Luana não mira só na Virgínia, ela cobra Neymar, cobra outros influenciadores e celebridades que trabalham com divulgação de apostas. Só que ela vai mais pesado com a Virgínia exatamente porque o alcance dela é maior e porque quanto maior o alcance, maior a responsabilidade sobre o que se divulga. Esse argumento é legítimo e é difícil rebater. O problema é que a Luana foi além do argumento dessa vez. Então vamos ao que aconteceu de fato na última segunda-feira, porque é aqui que a treta ganhou uma dimensão diferente de tudo que tinha acontecido antes. A Luana Piovani fez um comentário direcionado à Virgínia usando a lei da semeadura, que é um conceito bíblico do Velho Testamento que fala basicamente que cada um colhe o que planta e que as consequências das atitudes dos pais podem ser visitadas nos filhos. E o comentário soou exatamente como isso, como uma maldição direcionada às crianças. A Virgínia apareceu chorando nos stories em resposta, e a internet se dividiu imediatamente porque, de um lado, tinha quem achasse que a Luana finalmente disse o que muita gente pensa, e do outro lado tinha quem entendesse que, independente da crítica profissional ser válida, envolver crianças de 4, 3 e 1 ano numa briga de adultos é um limite que não deveria ser cruzado. E esse segundo grupo cresceu muito mais rápido do que o primeiro. E aqui está o ponto central de tudo isso. A crítica da Luana sobre as bets é legítima. Esse não é o problema. O problema é que, ao envolver os filhos da Virgínia, ela conseguiu invalidar o próprio argumento porque transferiu o debate de um tema sério e relevante para um ataque pessoal que bate direto na maternidade. Maria Alice, Maria Flor e José não sabem o que é uma bet, não têm noção de classe social, não entendem de onde vem o dinheiro dos pais e não têm nenhuma responsabilidade pelas escolhas profissionais da mãe. Usar essas crianças como munição numa briga de adultos não é crítica, é crueldade camuflada de opinião. E tem uma contradição que a internet foi rápida em apontar que é difícil ignorar. A Luana Piovani se posiciona há anos como defensora das mulheres e das crianças, mas nesse comentário específico atacou uma mulher através dos filhos dela. Defende mulher, mas ataca mulher. Defende criança, mas amaldiçoa a criança. Fala de espiritualidade constantemente, mas usa um conceito bíblico para decretar consequências na vida de crianças inocentes. Esse desencontro entre o discurso e a atitude é o que mais pesou na reação do público. E tem ainda um detalhe sobre o argumento bíblico em si que vale mencionar.
A lei da semeadura que a Luana citou é do Velho Testamento, mas quem entende de teologia sabe que no contexto cristão contemporâneo, o Novo Testamento e a figura de Jesus alteram essa lógica de punição geracional justamente porque a ideia da graça substitui a da lei. Ou seja, o argumento espiritual que ela usou tem contestação até dentro da própria fé que ela invocou para embasar o comentário, o que tornou a fala ainda mais frágil do ponto de vista do argumento. E chegando no final desse papo, tem uma reflexão que é importante fazer, porque essa treta toda entre Luana Piovani e Virgínia Fonseca tem um risco real que é o de desviar a atenção do que realmente importa nessa história toda, que é o estrago concreto que as bets estão causando no Brasil. Famílias indo à ruína, pessoas perdendo tudo, endividamento, casos de saúde mental, tragédias que não aparecem no feed porque não geram clique, mas que estão acontecendo todos os dias em todo o país. A briga entre duas mulheres famosas e ricas sobre quem tem razão no Twitter é muito mais palatável para a internet do que o debate sério sobre regulamentação, responsabilidade de influenciadores e proteção do consumidor. E quando a Luana envolveu os filhos da Virgínia, ela entregou de bandeja para quem não quer ter essa conversa uma saída perfeita, porque agora todo mundo está falando do comentário dela e não das bets. Foi um gol contra no próprio argumento no momento em que o argumento era bom e precisava ser ouvido. Dito isso, o Felipe é direto aqui. Criticar escolhas profissionais de uma figura pública é legítimo e necessário, especialmente quando essas escolhas têm impacto real na vida de pessoas vulneráveis. A Virgínia tem responsabilidade sobre o que divulga para o público dela e essa conversa precisa acontecer. Mas envolver crianças de 4, 3 e 1 ano numa briga de adultos não tem justificativa e não tem argumento que sustente porque a colheita é individual e essas crianças não plantaram nada. Existe um conceito na neurociência chamado projeção emocional que diz que aquilo que mais te incomoda no outro geralmente é uma parte de você que você ainda não aceitou completamente. Não é uma regra absoluta, mas é uma ferramenta útil de autoconhecimento e vale aplicar aqui tanto para quem assiste quanto para quem protagonizou essa treta. Porque quando a crítica vira perseguição e quando o argumento válido vira ataque pessoal, alguma coisa, além da indignação genuína, está em jogo. Então fica a pergunta que o Felipe deixa para você. A Luana passou dos limites ou a Virgínia merecia ouvir isso? E mais importante do que isso, o que a gente vai fazer de verdade com o debate sobre as bets que está sendo engolido por essa treta? Comenta aqui embaixo, porque essa discussão precisa continuar. Se inscreve no canal, curte o vídeo e manda para aquele amigo que está no grupo do WhatsApp debatendo exatamente isso agora. Eu sou o Felipe, isso foi Papo de hoje e a gente se vê no próximo.